Marcos capítulo 5. Terceiro domingo do lado B, Marcos capítulo 5. Lado B não é um lado contrário, amém? Temos falado. É um lado complementar. Quando a gente fala o lado B de alguma coisa, não é um lado contrário, mas é como alguém que continua a conversa no nível mais profundo. Bem da verdade, irmãos, essa palavra eu queria ter ministrado semana passada. Não senti paz no meu coração. E essa semana quase que ela não vem também. Nos últimos 45 do segundo tempo, Deus trouxe paz no meu coração para falar sobre ela. É uma palavra um pouco, ela vai parecer talvez um pouco complexa, mas deixa Deus ministrar no seu coração. Preste atenção. Se você estiver tomado aí de sono, levanta, joga uma água no rosto, dá 40 polichinelo ali na chuva e volta. Não durma, amém? Marcos 5. Chegando então a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e desembarcando, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possuído de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias ninguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas e os grilhões despedaçados, ninguém podia segurar esse homem. Andava sempre, de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e os montes, e feria-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Preste atenção, cara. E exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormentes. Porque Jesus havia dito: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou a ele então Jesus: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu a Jesus encarecidamente: não nos mande para fora deste país. Então passava ali uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos pediram a Jesus, dizendo: manda que a gente vá para os porcos, para que entremos neles. E Jesus assim permitiu. Então os espíritos imundos saíram daquele homem e entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, se lançou despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. E o povo saiu para ver o que aconteceu. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado, aquele que tinha uma legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E então temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e o que aconteceu também aos porcos. E então pediram a Jesus que se retirassem da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, aquele que estava endemoniado fez um pedido a ele, que ele pudesse ir junto com Jesus. Ao entrar Jesus no barco, Jesus porém não permitiu, mas ordenou: vai para a sua casa, vai para os seus, anuncia a ele tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiraram. Amém? Essa é uma passagem das mais conhecidas, né, irmão? O endemoniado Gerazeno ou Gadareno, enfim. Aquele que tinha uma legião de demônios dentro dele. Aquele homem que vivia no cemitério, vivia no monte, vivia gritando de dia e de noite, o endemoniado. E quando Jesus chega, é interessante essa passagem, Jesus chega, o endemoniado vê Jesus de longe, corre até Jesus, ajoelha diante de Jesus, adora Jesus, e depois pergunta: cara, por que você veio, Filho do Deus Altíssimo, nos atormentar antes do tempo? Diga comigo: os demônios conhecem bem Jesus. Eles sabem quem Jesus é. Eles conhecem o poder de Jesus.
Eles sabem sobre o tempo deles. Eles sabem quem é Jesus, sobre o poder de Jesus. Amém? Olha para a pessoa do seu lado. Pergunta para ele: e você? Conhece quem é Jesus? Você crê no seu poder? Você treme diante dele? Como diz a palavra, né? Você treme diante de mim, da minha palavra? Você tem temor do meu nome? Os demônios correram para Jesus, correram. Veja, irmão, os demônios não correram de Jesus, eles correram para Jesus. Porque o endemoniado estava lá longe, amém? Está escrito aí, estava lá longe. Jesus estava lá na beira da praia. O que seria mais correto para um demônio? Ei, rapaz, Jesus está vindo lá. Né? Vamos para lá, vamos sumir. Porque aí vem o Filho do Deus Altíssimo. Não. Os demônios que podiam fugir, não fugiram. Eles correram para Jesus. Chegando lá, ajoelharam, adoraram, reconheceram quem Jesus era. E mais, os demônios fizeram um pedido para Jesus. E mais, Jesus atendeu o pedido dos demônios. A gente quer ir para os porcos, então vai. A Bíblia diz claramente que Jesus permitiu. Se Jesus não tivesse permitido, ninguém saía. Amém, irmãos? Se Jesus não permite, ninguém entra, ninguém sai. E aí acontece tudo isso. Vocês conhecem a história? Os demônios vão para os porcos se lançam no mar. Daqui a pouco vem o pessoal. E é interessante, Jesus expulsou o demônio do homem. Vieram a população e expulsaram Jesus da terra. Eles pediram para Jesus ir embora. Por favor, vai embora, vai. Você está dando trabalho aqui. Vai embora. A gente não quer você na nossa terra. Você está fazendo muita balbúrdia. Olha aí, ó. A gente tinha 2.000 porcos, não tem mais. Você jogou tudo no mar. Ninguém perguntou do endemoniado. Ninguém estava nem aí para que aquele homem que se vivia endemoniado a vida inteira, agora é um homem liberto. Ninguém nem olhou. O pessoal olhou para quê? Os porcos. Quantos estão entendendo isso aí? E aí, irmãos, daqui a pouco aquela coisa acontece. E eles olham para o lado e eles percebem que aquele homem que era endemoniado estava sentadinho, vestido, em perfeito juízo. E aquele homem queria seguir Jesus. Olha que coisa interessante, irmão. Jesus andando pelos caminhos ia fazendo discípulos, amém? Esse cara tinha um testemunho forte, irmão, para andar junto com Jesus, hein? Jesus pregava, agora vai dar o testemunho, o cara aqui que tinha aproximadamente 6.780 demônios, é uma legião romana. Quase 7.000 demônios dentro do cara. Agora ele vai dar o testemunho, ó. Se fala isso aí hoje, lota. Jesus não leva ele, irmãos. Jesus o libertou. Ele conheceu o Senhor. E ele queria, Senhor, eu quero ir com você. Não, Jesus falou, não. Volta para a sua casa. Dá testemunho entre os seus. Prega lá. Quer fazer coisa comigo? Vai lá e prega lá. E ele volta. E muitas pessoas se convertem, porque o testemunho era forte. E Deus tem me falado a respeito disso, sabe? E eu quero falar com você hoje, em nome do Senhor Jesus, sobre o lado B dos demônios. Porque, irmão, preste atenção nisso. Anjo, preste atenção, anjo, demônio, Deus, diabo, são títulos, não são nomes. Amém? A Bíblia fala muito de anjos, amém? O que é um anjo? É uma categoria, é uma classe da criação de Deus. São espíritos ministradores. A Bíblia traz o nome de um anjo, Gabriel, e de um arcanjo, Miguel. Amém? A Bíblia fala, você sabe muito bem as passagens, a Bíblia fala de principados, potestades, fala de hostes espirituais, fala de príncipes, fala de tronos, fala de soberanias. O que é isso? Não são nomes. São 24 anciãos, 24 homens velhos, 24 criaturas que estão
diante de Deus. Qual é o nome de cada ancião? Ancião não é nome, amém? Anjo não é nome, é categoria da criação. Mesma coisa, o que você é? Homem. Homem não é nome. Cada homem e mulher aqui tem um nome. Você está entendendo isso? Isso aqui é importante. Então anjo não é nome de ninguém. Nem demônio também não é. A Bíblia fala de Baal, de Beelzebu. A Bíblia fala do nome de vários demônios, mas anjo, arcanjo, demônio, diabo, Deus, não são nomes próprios. Elas falam sobre uma condição. Deus tem um nome. Deus tem um nome. Amém? O diabo tem um nome. Amém? Você sabe, né? Anjo também tem nome. Demônios também têm os seus nomes. Quantos podem entender isso aí? Então, irmãos, o que é então? Entenda comigo, o que é o diabo? O que são os seus demônios? Lembra na Bíblia? Vamos na Bíblia. Quem era Satanás? Antes de ser, preste atenção, antes de se tornar, ou seja, diabo e demônio é algo que você pode se tornar. Porque a história dos demônios, a Bíblia não diz que Deus criou demônio nenhum, irmãos. A Bíblia não diz que Deus criou o diabo. A Bíblia diz em Ezequiel que Deus criou para ele um querubim ungido da guarda. A Bíblia diz que os demônios eram anjos, que se rebelaram junto. E como diz lá em Apocalipse, que Satanás arrastou com ele o quê? A terça parte dos anjos do céu. Arrastou para onde? Arrastou na sua rebelião. Arrastou na sua revolta contra Deus. E depois eles se tornaram anjos caídos, conhecidos com o nome de demônios. Mas o demônio é uma condição. Amém, irmãos? Porque eles eram anjos. O anjo é uma condição. O anjo é uma criatura espiritual que está diante de Deus, a serviço de Deus, no propósito de Deus. Quando eles se rebelam e caem, eles passam para uma outra condição de existência. E agora, essa condição é uma condição demoníaca. Por quê? Preste atenção, veja a palavra. Esse homem estava possuído de uma legião de muitos demônios, mas eles não tinham perdido a memória. Você está entendendo, irmão? Quando os demônios viram Jesus, eles se lembraram. Por que eles se lembraram? Esse homem aí a gente conhece. Por que eles conheciam? Porque antes eles eram íntimos. O anjo, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Gabriel foi usado por Deus, por exemplo, para trazer a mensagem para Daniel, capítulo 10, para José, para Maria. Lembra que ele falou assim: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e eu vim trazer uma mensagem. Você vai ficar grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo te encobrirá, o poder do Altíssimo te encobrirá, e você vai ficar grávida do Espírito Santo. Deus tinha e tem até hoje muitos anjos, mas alguns deles se rebelaram na revolta de Satanás. E eles saíram de uma condição de íntimos de Deus, de servos de Deus, para servos de quem? Deles mesmos. Servos do diabo. O que é o diabo, irmãos? Ele é um anjo um querubim que caiu. É interessante isso. A Bíblia fala de anjos caídos, a Bíblia fala de espíritos imundos, a Bíblia fala de demônios. Por que não é tudo demônio? Por que muda o nome? Deixa eu dizer para você, a Bíblia nunca diz nada por dizer. A palavra de Deus nunca diz nada. Vamos voltar aí, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vocês podem entender, irmãos? Satanás não era um anjo.
Ele era um querubim. É uma outra classe. É uma outra envergadura, é uma outra posição. Quantos podem entender isso? Tanto é que só sobre ele, diz lá em Ezequiel, que ele era tão grande, que ele morava no Monte Santo de Deus. Ele andava sobre pedras de fogo. Sabe o que é isso? Toda vez que ele pisava, tudo embaixo dele acendia. Mas a rebelião dele fez ele sair de querubim para diabo. A palavra diabo, o diabolos, é enganador, mentiroso. A palavra Satanás ou Satã no hebraico fala de quê? De adversário. Quantos podem entender isso? Mas ele não nasceu diabo, amém, irmãos? Ele não nasceu diabo. Deus não criou os anjos, agora eu vou criar um exército contra mim mesmo. Não. A Bíblia diz claramente que pela multiplicação dos seus comércios se achou a iniquidade dentro de você. Deus não é Deus a ninguém tenta. A Bíblia diz lá em Tiago, Deus não tenta ninguém pelo mal. Deus não coloca mal em ninguém. Ele mesmo a ninguém tenta. Está escrito em Tiago. Então o que aconteceu com aquele querubim é que ele tomou o seu próprio caminho. Quantos estão entendendo, irmãos? A Bíblia diz que ele queria ser quem? Deus. Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Ele queria ser Deus, cara. Ele queria tomar aquilo ali tudo. E aí você pensa, como que um bicho desse, agora ele passa essa conversa para um monte de anjo? Irmão, preste atenção. Satanás vivia na presença de Deus antes de ser Satanás. A Bíblia chama aqui, em algumas traduções aí no português ainda tem o filho da alva. Quando essa palavra, o filho da alva, foi traduzido numa das primeiras traduções da Bíblia, chamada a tradução a Septuaginta, que é a tradução do grego. Qual é a outra tradução? Vulgata Latina. Ela foi traduzida para essa palavra que você conhece, nome chamado Lúcifer. Lúcifer significa o filho da luz. Então ele deixa de ser isso para se tornar o quê? O príncipe das trevas. Ou seja, ele sai de uma condição, de um lugar, de uma existência e decide ser o quê? Ser outra pessoa, num outro lugar, numa outra condição. Ele sai de filho da luz para Satanás, para diabo. E quando ele passa essa conversa para os anjos, a Bíblia diz lá em Judas, que os anjos que não guardaram o seu estado original, os anjos que abandonaram o seu domicílio. Sabe o que é domicílio? O que é domicílio? Casa. Os anjos abandonaram a sua casa, o seu estado, e passaram a ser passaram para um outro estado. Eles eram, todos eles, conhecidos como anjos, mas agora nós os conhecemos como demônios. Mas a Bíblia não diz que eles deixaram de ser anjos. Todo demônio ainda é um anjo, só que caído, destituído da comunhão de Deus. Preste bem atenção em cada coisa que eu estou dizendo. Os anjos caídos não perderam a memória. Eles sabem o caminho de casa, mas eles não podem mais voltar para casa. Quantos estão entendendo, irmãos? Quando eles veem Jesus, eles correm na direção de Jesus. Eles se ajoelham. Cara, se o Satanás é inimigo de Deus, por que ele fez isso? Se os demônios detestam Jesus, por que eles se ajoelham diante de Jesus? A Bíblia diz que eles adoram. E a Bíblia diz assim, que eles chamam Jesus pelo seu nome, Filho do Deus Altíssimo. Por que você veio nos atormentar antes do? Eles já sabem, irmão. Eles pensaram talvez, cara, o que aconteceu? Será que já chegou a nossa hora? Aí Jesus, não, fica tranquilo, ainda não. Vou deixar vocês correr mais um pouquinho. Mas daqui a pouco, você sabe, né? Os demônios conhecem Deus.
Eles vieram de lá. Eles habitavam lá. Quantos estão entendendo isso, irmão? Eles foram criados lá. Aonde é que você e eu fomos criados? Efésios 2:10. Nós fomos criados em Deus. Fomos formados na terra. Quando Adão e Eva, preste atenção, Adão e Eva tinham um domicílio, não tinha? Como é que chamava? O jardim no Éden. Quando eles traem a Deus junto com o outro, quem é que estava lá, irmão? Um querubim caído está lá. O mesmo querubim que passou a conversa na terça parte dos anjos, estava passando a conversa na outra criatura de Deus, na outra criação de Deus, que somos nós. O homem trai, o homem peca contra Deus. O que é que acontece com eles? Eles saem de um lugar e vão para outro lugar. Eles são expulsos do jardim do Éden. Assim como os anjos caídos têm esse nome, por quê? Porque está lá na profecia de Ezequiel e Isaías, que eles foram expulsos da onde? Do céu. Assim como o homem e a mulher foram expulsos do Éden. Quando eles dão um passo para fora aqui, ó, o que Deus fala pela primeira vez na história? Deus profere uma maldição. Porque a gente pensa que maldição é coisa do diabo, né? A grande maioria das maldições da Bíblia sai da boca de Deus, não sai da boca do diabo. E o que é uma maldição, irmão? É uma bênção rejeitada, traída, abandonada e não entendida. Deus nunca amaldiçoa se Ele não abençoa primeiro. A maldição é uma coisa que chega porque nós entendemos a bênção tudo errado. Quantos estão entendendo? Eles foram abençoados aqui, ó. Quando Adão dá um passo para fora, ele sai de um lugar e vai para outro. O pecado entra no mundo, a morte entra. A maldição das maldições entra. Quantos estão entendendo isso aí? O que aconteceu aqui? Sabe o que aconteceu? Às vezes a gente dá pouco peso para essa coisa, irmão. Mas se pecado fosse uma brincadeira, Jesus não teria que ter vindo e morrido na cruz por causa disso. O pecado não contaminou só o homem, o pecado contaminou e condenou toda a criação. Porque a Bíblia diz em Romanos que toda a criação, não é o homem, é toda a criação, geme, ansiando pela manifestação dos filhos de Deus, para que ela pudesse ser salva e remida. Quantos podem entender isso aí? Então eu quero falar sobre essa instância aqui, ó. Porque o demônio é o quê? É um ser celestial que decaiu da sua condição. Todo demônio ainda é um mensageiro. Ele ainda é um anjo, só que ele é um anjo caído. Todo demônio carrega uma mensagem dentro dele. Sabe qual é a mensagem? Não faça o que eu fiz. Não seja o que eu sou. Isso é um ensino. Concorda comigo? Por que Deus não aniquilou todo esse pessoal logo de uma vez, lá em cima logo? Já caía tudo morto aqui embaixo. Porque até hoje, os demônios e o diabo ainda servem por um propósito. Qual o propósito? Ensinar para você e para mim tudo que você não deve ser e tudo que você não deve fazer. Todos podem entender, irmão? Eles continuam sendo mensageiros. É lógico que quando o tempo do seu propósito acabar, eles também vão acabar. Porque como você sabe muito bem, eles serão lançados no seu juízo. Amém? O lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Até o inferno vai ser lançado lá dentro. A morte vai morrer. Está escrito. A morte vai morrer. O inferno vai ser lançado lá no lago de fogo. O diabo e os seus anjos vão ser lançados no lago de fogo. Por quê? Porque eles nasceram em uma condição. Eles conheciam, eles eram íntimos de Deus. Eles abandonaram a intimidade. Escute isso aqui, irmão. Todo aquele que conhecendo a Deus decide abandonar a intimidade e o relacionamento com Deus, ele se torna o quê? Um demônio.
Ele não se torna um anjo que caiu, preste atenção. Mas ele vai para dentro de uma condição demoníaca. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então demônio, repito, demônio é um nome. Demônio é uma condição que qualquer criatura que se rebela pode entrar aqui dentro. Quantos podem entender isso? Os anjos foram criados em Deus, celestiais. Você e eu fomos criados onde? Em Deus, celestiais. Mas você há de convir comigo. Todo dia quando você liga lá qualquer jornal, em qualquer horário, o que você vê? Eu só vejo demônio, cara. Eu não estou falando que todas aquelas pessoas estão possuídas por outras criaturas, preste atenção. Mas elas vivem numa condição demoníaca, você está entendendo? Hoje eu vi no celular, irmão, um rapaz lá que estava indo para um carro, chega um pessoal e começa a atirar nele, ele cai no chão, dá tiro na cara dele, pipoca. Os caras estão colocando cada coisa no Facebook agora, é horrível. O cara estava indo abrir o carro dele, cara, e aí, mano? Ele olhou para trás, assim, real. O cara caiu no chão, aí o cara chegou assim, o cara filmando, cara. Ele filmando ele matar um cara. O cara caiu no chão, a imagem assim é muito chocante, cara. Encosta a pistola na cara e começa a dar tiro na cabeça. Eu já vi muita coisa, mas aquilo assim nunca tinha visto. Vai abrindo a cabeça do cara. Assim. E o cara rindo. E o cara dando risada. E aí, mano, é isso aí mesmo. Hã? São demônios, cara. Se ele está possuído ou não, não interessa. Ele é um demônio. Ele se tornou um demônio. Como você está entendendo? A maldade tomou conta dele. Aquela pessoa que estava com a pistola na mão, ele não foi criado para matar ninguém. Quantos podem entender? Ele não saiu do ventre da mãe com a pistola dando tiro na cara da avó. Amém? Não, ele nasceu uma criancinha. Lembra, irmãos, Adolf Hitler. Quantos conhecem Adolf Hitler? Considerado como anticristo em pessoa. Matou quase 7 milhões de judeus. Fora os misturados, homossexuais e ciganos. Dá quase 10 milhões. Irmão, 10 milhões de pessoas na sua conta. E ele não matava assim, não. Não, irmão. Câmera de gás. Você já viu documentários da Segunda Guerra? Veja. Para você ver o que um ser humano pode chegar a ser. Quantos estão entendendo, irmãos? Quando Adolf Hitler nasceu, quando ele era um bebê, eu tenho certeza que ele nasceu com um bigodinho assim, vou matar todo mundo, eu vou arregaçar. Não, ele nasceu uma criança, ele teve um pai, talvez uma mãe, ele nasceu numa casa, ele teve amiguinhos da escola, da rua, alguma coisa foi acontecendo com ele. A história diz que ele participou da Primeira Guerra Mundial, daqueles horrores da Primeira Guerra Mundial. Quando ele sai da Primeira Guerra Mundial, ele está totalmente transformado. Os ambientes que nós geramos transformam quem nós somos. Eu não estou falando da cabeça, isso é experimento. Isso é experimento. Tem um experimento, irmãos, tem um vídeo. Se você tem internet para coisa boa, irmão, você cresce. Tem um experimento chamado Experimento de Stanford. Foi feito na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, alguns anos atrás. Era na universidade, curso de psicologia. Pegaram seres humanos normais, estudantes. Sabe aquele carinha, cara, que eu quero ser tal, quero ter uma casa, uma esposa e tal. E fizeram dentro da faculdade um experimento. Então pegaram todos vocês aqui. Quem quer participar? Vai $15 por dia. Opa, beleza. Então todos vocês aqui vão fazer a partir de hoje por 15 dias papel de prisioneiro. E vocês vão ser de carcereiro, de chefe de cadeia assim. E aí começa aquele experimento. No 5º dia teve que parar. No 5º dia teve que parar. Sabe por quê? Um começou a agredir o outro. A hora que o cara viu que ele estava com um uniforme de carcereiro, daquelas prisões americanas, com um cacetete na mão, ele começou a bater mesmo. E sabe o que começou a acontecer com a galera daqui? Não reclamava mais, fazia assim, ó. Irmão, isso é filmado, depois você vê para você ver.
A direção da faculdade de Stanford, da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, falou: para, que esse negócio não dá certo. Uma coisa é uma criança, a mesma criança, gêmeos. Você pega um deles e coloca na pior favela do Rio de Janeiro. E outro deles você coloca num lugar assim, com papai, mamãe, as melhores escolas, os melhores... O que vai acontecer com um e com o outro? Salvo algumas poucas exceções, a grande maioria vai se tornar o quê? Ele vai fechar a cara, vai encarar todo mundo como inimigo. E se ele tiver que matar você, pai de família, ele vai matar. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós estamos vendo todo dia na televisão crianças de 10, 11, 9 anos com pistola na mão, matando pai de família, estuprando mulher. Cara, o que está acontecendo? Sabe o que é isso? Isso é o endemoniamento. Repito, Hitler não nasceu assim. Alguma coisa aconteceu no meio do processo. Tem um vídeo muito interessante que a gente usava antigamente para fazer missão em umas escolas que eu usava. Se eu tivesse me lembrado disso, tinha até trazido. Começa a colocar foto de vários bebês. E as pessoas, né? Você vai colocando um bebezinho assim. Irmãos, você vê um bebezinho, branquinho, gordinho, de olho azulzinho. O que você faz? Igual assim, né? Aí vem a pergunta aqui, ó. Quem mataria um bebê? Que isso? Meu Deus, sangue de Jesus tem poder, que isso? Meu Deus, que coisa horrorosa. Nunca, ninguém. Aquele bebê era Hitler. O homem considerado como o anticristo na terra. Um homem de extrema maldade, um homem endemoniado. Mas quando ele nasceu, era um bebezinho cuticute. Ai. Sabe assim, branquinho, gordinho assim, irmãos, vê pra você ver, olhinho azulzinho, cara, eu quero adotar, eu quero levar embora, sem saber que você estaria levando o bebê anticristo para casa. Mas ninguém levaria o bebê anticristo para casa, porque ele não nasceu assim. Quantos estão entendendo? Ele foi se tornando, ele foi se endemonizando. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, já não importa mais se uma pessoa tem um anjo caído, possuindo o corpo dele. Qualquer criação de Deus que abandona o conhecimento e a intimidade, que abandona a ordem de Deus, que abandona Deus como Pai, ele vai se tornar o quê? Pensa. Já não é mais a questão, qual será, pastor, o Cristo, qual será o pastor Eduardo, qual será o Décio, o demônio que está dentro dele, não interessa. E sabe, irmãos, anos e anos eu pensei, cara, tem gente que a gente ora e não sai nenhum demônio dele. Vocês já viram isso, irmão? Mas ele é um capeta. Já viu isso? Ele é mau. A essência é maligna. Sabe qual é um dos nomes de Satanás na Bíblia? Maligno. Por isso que João diz: vós tendes vencido o maligno. Não é vencido o diabo. Porque o diabo, ele tem o seu vencedor, amém? O diabo já tem o seu vencedor. Qual é o nome dele? O Senhor Jesus Cristo, que matará o iníquo com o sopro da sua boca. Amém? O diabo, ele já tem o seu dono. Deus não divide a glória dele por ninguém. Ninguém mata um demônio, nós expulsamos os demônios. Ninguém mata Satanás. Esses dias tinha um maluco, um endemoniado, de um cara que se diz pastor na internet aí, diz que morreu, foi no inferno, matou o Satanás e voltou. Irmã, eu não aguentei, eu tive que fazer um comentário embaixo, falei, rapaz, meus problemas acabaram e ninguém me avisou. Hoje, por que você não mandou um WhatsApp? Olha, desci lá e já matei o cara. Oba, glória a Deus, irmão. Acabou o problema, a cabeça do cara. Desci no inferno, matei o diabo. Vim aqui, cara. Todos podem entender isso? Né? Aí tinha lá, né, você pega criancinhas assim, nossa, esse aqui é bonitinho, esse aqui é bonitinho, filhinho de papai, nasceu em berço de ouro, tal. Quando cresce, através das suas músicas, através das suas poesias, se torna um dos maiores influenciadores que o Brasil já teve na homossexualidade e na droga. Cazuza. Um cara que no show pegou um cigarro de maconha desse tamanho,
fumou, jogou a fumaça para cima e falou assim: essa aí para você, Deus. Ah, irmão, eu acho que alguma coisa não deu certo para ele. Deus falou: ah, é? Para mim? E agora essa daqui é para você, ó. Ele morreu como uma caveira. Ele morreu como uma caveira. Porque, irmão, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Isso é Gálatas. Sabe, você está nervoso, dá bica no poste. Você está nervosinho, vai morder azulejo no banheiro. Não chama Deus para briga, não. Porque você vai perder e vai perder feio. Aí ele, muito louco. Ideologia, eu quero uma paz de Deus. Legal. Aí, ó, Deus, toma essa fumaceira de maconha. Deus falou: tá bom. Você já mandou para mim, Cazuzinha? Já. Então, deixa eu dar um soprinho em você também. Ih, só ficou o osso. Desculpa, foi sem querer. Mas ainda hoje, depois da sua vida promíscua, amaldiçoadora e influenciadora pelo mal, ainda é tido no Brasil como herói. Né? Quando Deus através de João fala: vós tendes vencido o maligno, não é vencido a pessoa do diabo, mas a essência do mal. Irmãos, quando uma pessoa está endemoniada, é só começar a colocar um louvor, ela já cai endemoniada sozinha. Quantas vezes já aconteceu isso, cara? Quantas histórias eu tenho para contar de gente que estava endemoniado, porque ele estava possuído de espíritos malignos, amém? Agora tem um monte de gente, irmão, que eu nunca vi cair no chão, mas que é pior que os diabos, que os demônios. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Tiago que os demônios creem e tremem. Que quando Deus diz para um demônio, vai, ele vai. Quando o Senhor Jesus fala para um demônio, sai, ele sai. Vai no porco. E os demônios obedecem Jesus. Agora, quantas vezes Jesus tem falado com a gente, irmãos? E a gente dá as costas. A gente consegue ir num nível de desobediência pior do que um demônio. Você está lendo a palavra é a palavra de Deus. Você olha que tem que perdoar, eu tenho que amar, mas não vou fazer isso não. Cara, você está aí ficando endemoniado. Não porque alguém está entrando em você, mas porque você está abandonando o quê? A comunhão e a obediência, e indo para um estado de rebelião. Todos aqueles que estão em estado de rebelião estão endemoniados. Não porque tem alguém dentro dele, é porque ele está indo para lá. Então eu quero te dizer, e eu vou te provar na Bíblia já isso aqui, que tem um monte de gente que não precisa ser possuída por demônio nenhum. Ele sai de filho e se volta contra Deus sozinho. Ele vai abandonando o Senhor. Por isso que eu quero dizer para você, irmão, em nome de Jesus Cristo, ó, as coisas que você nunca viu, por favor, leia a Bíblia todos os dias. Encha sua mente com a palavra de Deus. Ore, cante. Esteja com Deus. A coisa está difícil? Esteja com Deus. Está chorando? Esteja com Deus. Está com raiva? Esteja com Deus. Cara, vai para Jesus. Não vá. Não dê as costas para o seu pai e vá para algum lugar. Você quer ver uma coisa? Oh, pai, obrigado. Você lembra do filho pródigo, não lembra? Onde que o filho pródigo nasceu? Quem que era o pai do filho pródigo? Como é que era a casa dele? Como é que era a herança dele? Lembra? O que ele decidiu? Eu quero ir embora. Aonde que acabou a vidinha dele, irmão? Aonde? Querendo comer a comida de quem? Querendo ter a vida de um? Lembra? Senhor Jesus, permita que a gente entre no corpo dos porcos. Lembra? E o filho pródigo queria o quê? A comida. Ele queria comer as alfarrobas. O filho queria comer as alfarrobas dos porcos. Ele queria naquele momento ter uma vida de porco. Ele queria entrar na vida de um porco. Ele queria ser um porco. A quem se assemelha isso, irmãos? O que foi que os demônios pediram? Deixe a gente entrar nos... O que o filho lá na beira do chiqueiro queria?
Quero viver como um deles. Está entendendo, irmãos? A Bíblia não diz que o filho pródigo estava endemoniado. A Bíblia não diz que não tinha nenhum espírito dentro dele. Foi ele mesmo. Irmão, eu e você, sem Deus, podemos nos tornar as criaturas mais demoníacas que existem. Quantos estão entendendo? É isso que eu quero colocar com você. Amém? Eles continuam conhecendo Deus. Meu irmão, você sai, né, evangelizar, você sai aí ali no boteco, você sai. Eu já falei tantas vezes, você sabe disso. Você, irmãos, olha aqui, irmãos. Olha, um anjo foi transformado num demônio, certo? Você vê o próprio ser humano se transformando em outras coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você vira uma esquina da cidade, tem pessoas totalmente o quê? Transformadas em outra coisa. O que você acha que é aquilo ali? Aquilo ali é ser um demônio. Não importa se tem alguma criatura dentro dela. Isso não importa mais se tem, expulsa. Importa que ela abandonou a natureza na qual ela foi criada para se tornar em outra. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? É interessante essa passagem também que ele fala, né? Legião, porque somos muito. Eu vi um homem de Deus falar sobre isso, achei muito poderoso. Ele falava sobre isso. O que são demônios? Demônios, enfim, são anjos caídos. Eles têm personalidade, eles falam, eles sentem. Eles são criaturas. Eles têm personalidades. Então tinha 7.000 personalidades diferentes dentro de uma personalidade só. O que é ficar endemoniado? É perder a sua identidade para dar lugar a outra identidade. Você está entendendo? Quando Jesus falou assim, quem é você? Ele fala assim, eu sou legião, porque nós somos muitos. Você já viu, irmão, aquele negócio? Você tem uma identidade em Deus. Você é alguém em Deus. Você tem um nome. Seu nome não é legião. Você tem um nome pelo qual Deus te chama, não é? Só que nome, para nós, é simplesmente o que? Paulo, Pedro, João, Sidney, Guilherme. É simples. No pensamento hebraico, no pensamento de Deus, um nome fala de quem você é. Fala de quem você faz. Fala do que você faz. É muito mais do que um simples nome. Então o que eu estou querendo dizer para você, irmão? Tinha quase 7.000 pessoas vivendo dentro de uma. A pessoa verdadeira saiu fora. E ele começou a ter outras personalidades. Isso que é o endemoniado. Ele é qualquer um, mas ele não é ele mesmo. Quem é você em Deus? Quem Deus chamou você para ser? Qual é o seu nome? Qual é o nome pelo qual Deus te chama? Qual é o seu nome? Qual é o nome que Deus chama você? Ah, já sei, Zé, Pedro, Tia, não. Nós possuímos um nome espiritual, sabia? A palavra de Deus em Apocalipse que Ele nos dará uma pedrinha branca com um novo nome que ninguém conhece, a não ser Ele mesmo. Você tem um nome que você nunca ouviu sobre você mesmo. Qual é o seu nome? Ah, meu nome é tal, ah é? Então não permita nunca mais ser conhecido por outro nome. Não se permita ser chamado, ser convocado com outro nome. Por exemplo, aquele irmão ali é o irmão bronquinha. É o irmão raivosinho, sabe o irmão raivosinho? O irmão bravinho, o irmão ignorantezinho, o irmão cavalinho, o irmão estúpido. Pessoas que são estúpidas, quantos conhecem isso, irmão? Grossas, grosseiras, estúpidas, malignas. As palavras que saem machucam os outros, já viu isso aí? Tudo que sai da boca dele fere, mata, machuca, dói, põe pra baixo. Irmão, quem é que está operando isso? Se a morte e a vida estão no poder das palavras, quem é que opera a palavra de morte para nós? Pensa. Você está pensando comigo? Quem é a pessoa com quem você conversa e depois que você conversa se sente mal?
toda conversa é o quê? É idiota, estúpido, burro, maldito. Eu tenho vontade que você... Pessoas que têm uma origem dentro de si. Lembra que Jesus falou? A boca fala do que está cheio o nosso? O que Jesus está falando? Sabe essas palavras que você está dizendo? Sabe o seu jeito de falar e se comportar? Denunciam o estado espiritual que você vive. Existem pessoas que já vivem como demônios dentro das igrejas, cantando e com o microfone na mão muitas vezes. A Bíblia diz claramente: não amaldiçoeis, abençoai, não amaldiçoe. Não tome ninguém mal por mal, vence o mal com o... Mas muitos, você sabe, né, irmãos? Ele se apropria do quê? Da palavra que mata, da palavra que fere, da palavra que machuca, da palavra que entristece. Quantos estão entendendo? E o que é isso? Qual é a essência disso? Quem está por trás disso? Porque, irmão, veja, preste atenção. Vamos supor, essa noite chuvosa e tal, você vai para sua casa, daqui a pouco está Jesus lá no portão da sua casa, Ele mesmo, assim em carne. Fala: meu filho, vamos orar essa noite inteira comigo. Aí você, cara, que coisa tremenda. Aí você vai lá para o monte com Jesus, você vai lá para algum lugar, e você passa a noite inteira com Ele. E quando você chega lá, Ele se transfigura diante de você, e Ele se mostra em glória. Cara, que tremendo, que coisa linda. Meu Deus, no outro dia, pensa comigo, como que vai ser o seu vocabulário? Pensa, vamos pensar. Como é o vocabulário de alguém que anda com Jesus? Pensa, irmão, pensa comigo, pensa. Alguém que ouve Jesus falar todos os dias, como é que ele passa a falar? Pensa. Como é que ele passa a tratar? Pensa. Quando ele abre a boca, irmão, ele pensa 1 milhão de vezes no que ele vai falar antes de ele falar. Eu não estou falando que você não se ira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não tem problema nenhum em se irar com os problemas da vida e os problemas que as pessoas muitas vezes dão, mas não peque. Há alguns anos eu já tenho dito essa frase, e para mim ela é muito verdadeira: nunca diga nada no momento de raiva. Nunca. Cuidado com o que você produz quando você está com ira, porque geralmente é morte. Você está com raiva, irmão, vai lá no banheiro, tem um azulejo, você bota a boca no azulejo assim, ó. Isso aqui é ensinamento espiritual. Chega no banheiro, está com muita raiva, fecha a porta, entra lá, põe a cara no azulejo assim, ó, no piso do banheiro assim, ó, e tenta morder de frente. Não dá nem 5 minutos, você já está calmo, irmão. Está muito nervoso? Põe um tênis e sai correr daqui na Dutra 10 vezes. Acho que na primeira você já morre. Está entendendo? Dentro de você tem um céu. Dentro de você tem um ambiente. Você foi chamado, você foi criado para ser casa do Espírito Santo. Mas a gente vai trocando a casa e parece que vai despejando o Espírito Santo e vai colocando uma outra criatura dentro, que não precisa ser realmente um anjo caído, pode ser você mesmo que está caído. Qual é a diferença de um anjo caído e de um homem caído? Nenhuma, os dois estão caídos. A questão não é o tipo de criatura que você é, se é anjo, se é homem, se é arcanjo, se é querubim, mas é onde você está. Quantos podem entender, irmão, isso aí? Sabe aquelas pessoas que de manhã cedo ele é um, depois do almoço ele é outro, e à noite ele é outro? Quantas pessoas tem dentro de você? Ah, mas a vida é difícil. Para, irmão, para. Ah, eu sou Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vai para o inferno assim. Se tem alguma Gabriela aqui, não ligue o nome à música, mas é só uma questão. Tem alguma Gabriela? Não tem. Tu? Converte. Aleluia. Ei, irmãos, está entendendo? Sabe essas pessoas crentes, sabe essas pessoas cristãos que dizem assim, ó, eu sou assim. Que isso? Cadê o Espírito Santo, irmão? Aí vem outro endemoniado e ensina assim, não, que Deus
Respeita a sua personalidade. Por favor, alguém me mostre. Meio versículo, não precisa ser nenhum, meio. Um quarto de versículo. Que está escrito uma coisa dessa. Não, irmão. Quando o Espírito Santo vem, ele mata o seu eu. E te faz uma nova criatura. Que é criada à imagem e semelhança de Deus. Que todo dia vive de fé em fé, de glória em glória, e é moldada pelo trabalhar do Espírito Santo na imagem de Jesus Cristo. Irmão, em nome de Jesus, renuncia, porque isso é mentira. Isso é coisa do diabo, isso é coisa de demônios. É ensino de espírito e doutrina de demônios. Como o apóstolo Paulo diz. Isso é mentira. A Bíblia fala de um novo nascimento. Sabe o que é novo nascimento? Nasci de novo. Não era mais. Que a turma gosta bastante, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? É o quê? Nova. O que é nova, irmão? Nova. As coisas velhas, eis que tudo. O que significa tudo? Maravilha. Tudo significa tudo. Então nós temos duas coisas aqui. Ou você e eu estamos falando a verdade e Deus é mentiroso. Deus é um mentiroso. Deus é um fraco. O Espírito de Deus é um fraco. O Espírito de Deus é tão fraco que ele não tem condição de mudar você. Isso é mentira. O Espírito Santo é como um oceano. É como tentar parar na frente de um tsunami com uma parede de papel. Sabe o que é isso? Você lembra nas imagens do tsunami lá no Japão, irmão? Quando aquelas ondas pretas vieram? Aí pode ter o que for na frente. A hora que o mar entra para dentro, irmão, ele destrói tudo. O mar, a água, tem vários símbolos, mas o mar, a água, simboliza a força de Deus. Quando Deus quer entrar, irmão, quando a água quer entrar em algum lugar, ela entra. Você pode ter o braço mais definido, forte, 90 centímetros de bíceps. Você é tão fraco que você não consegue segurar um gole de água. Amém? Meu braço é deste tamanho, nem fecha, eu não consigo nem fechar. Ótimo. Vamos testar a sua força. Abre a palminha da mãozinha. Bota um pouco d'água na palma dele. Segura o fortão. A hora que ele fechar a mão, a água sai. Sabe quando o dia que você vai ser muito forte? Quando você conseguir segurar a água na sua mão. E a Bíblia diz que Deus mede o oceano e contém o oceano na palma, na concha da sua mão. Não é praia grande não, irmão. É o oceano. Não é Perequê, cheio de corvo lá não voando. É o oceano. É o oceano, irmão. Na concha da mão assim, ó. Esse é Deus. Como disse para Jó, né? Onde que você estava, Jó? Quando eu fiz o mar e disse para cada onda, até aqui virá o teu orgulho. Até aqui virá o orgulho das tuas ondas. Não quebra uma onda fora de lugar se Deus não quiser. Deus chama os anjos pelo nome, Deus chama as estrelas do céu pelo nome, e todas vêm. Deus chama você e você dá as costas. Mas você é muito macho ou é muito burro. Ou você é muito, vou nem usar a palavra aqui, não convém. Ou você é muito besta e burro. Quem somos nós, irmão, para dar as costas para um chamado do Senhor? A Bíblia diz em Salmo, Ele que faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labareda de fogo, que chama cada estrela do céu pelo nome, sem que nenhuma falte. Ele tem chamado você, e você não vem. Mateus 6, 22. Os olhos são a lâmpada do seu. Se os seus olhos forem bons, tudo que você vê é bom. São os olhos de Jesus. Os olhos como chama de fogo. Agora, se os seus olhos forem maus, tudo que você vê vai ser treva. Você já viu, irmãos? Eu estou falando de gente que está ficando endemoniada. Preste atenção no que Deus está te falando.
Eu estou falando de gente que está ficando endemoniado, não é porque um espírito está entrando dentro dele. Não, ele está indo, ó, sozinho, ó. Ele está saindo desse lugar, que é o lugar de comunhão com o Pai, para esse lugar, sem nem perceber. Irmão, toda criatura que não está em plena comunhão com o Pai, ele é um demônio. Ele está como um demônio. Ele vive como um demônio, porque ele está caído. Amém? Está entendendo isso? Se os seus olhos forem bons, de quem são os seus olhos? Pensa. Quem é que deu um olho bom para você? Pensa. Não é o olho, tá, irmão? Aqui, ó, globo ocular. É a maneira de olhar as coisas. Como é que você vê as coisas? Sabe que as pessoas, eu gosto de tudo mais, eu sempre sou assim, ó. Eu sou esse irmão aqui, ó. Eu tenho pé atrás com todo mundo tem pé atrás. É? Quem te ensinou isso? Tudo que eu olho tem defeito. Tudo que eu olho não está bom. Tudo que eu olho eu vejo outra coisa. De quem são esses olhos? Pense. Porque foi Jesus que disse, amém, irmão? Está escrito aí, ó, Mateus 6:22. Se os seus olhos forem bons, tudo que você vê vai ser o quê? Luz. Por quê? Porque você é um filho da luz. Você é um filho de Deus. Mas se os seus olhos forem maus, se a maneira que você vê é uma maneira má, de quem é que vem o mal pelo qual você vê? Você vê tudo como se fosse trevas. Quem é o príncipe das trevas? Quem é o dono das trevas? O dono da escuridão. Você vê tudo como trevas ou como luz? Lembre, se os seus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Quando você olha para a igreja, você vê o quê? Um monte de gente defeituosa, ou você vê luz? Ou você consegue enxergar? Quando você chega nesse lugar, sabe, irmãos, eu estou assim, desenvolvendo um nojo, um asco dessas frases de evangélicos de vida inteira. Estou pegando um horror a essas frases. Como é que é? Aí tem todos os tipos, a igreja é um hospital, a igreja não sei o quê, a igreja é uma loucura, a igreja não sei o quê. A igreja é praticamente um chiqueiro. Irmão, de onde você arrumou isso? A Bíblia diz em Efésios que ela é santa, sem ruga, sem mácula e sem defeito. Aí você fala, mas não. Sabe o que é o problema? É que quando Jesus olha a igreja, Ele olha ela sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. E quando você e eu olhamos, a gente só vê defeito, porque os nossos olhos estão cheios de trevas. O problema, irmão, não é nada disso aí. Mas aquele irmão só dá problema. Sim, ele só dá problema. Mas eu sei que dentro dele tem alguma coisa de Deus. A gente não olha as coisas boas dos outros. Irmãos, a gente está desistindo de olhar o que os outros têm de bom. Todo mundo que está aqui tem coisa boa na vida. Todo mundo que está aqui tem defeitos, tem coisas para arrumar, inclusive eu. Mas tem muita coisa boa na minha vida. Por que você não olha isso? Tem muita coisa boa na vida do Lúcio, na vida do Rogério. Por que eu não decido olhar como Jesus? Por que eu quero ver a parte do Rogério que é falha, que é ruim, que não está completa, que não está boa? Por quê? Por quê? Quem é que conduz o meu olhar para as trevas, irmãos? Quem é, irmãos? Pense. Agora, se eu estou com Jesus, Jesus vai pegar um traidor que nem Pedro, que negou ele 3 vezes. Irmão, Pedro era para ter ido para o mesmo lugar que Judas. Concorda? Ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus estava olhando no olho dele. A Bíblia diz, uma das vezes que Pedro nega, Jesus está olhando diretamente para o olho dele. E aí alguém pergunta, você conhece Jesus? E aí Jesus olha para Pedro, vamos ver agora. E ele olhando para Pedro, ele olhando no olho de Jesus, ele fala, eu não conheço. Cara, Pedro desceu, irmão. O Pedro desceu. O Pedro foi nas trevas naquela hora. Sabe por que ele foi nas trevas? Porque ele disse que não conhecia a luz. Quem não conhece a luz está em trevas. O apóstolo João diz em 1 de João isso. Quem não conhece a luz vive em trevas. Ele olhou na luz do mundo e falou, eu não conheço. Cara, naquela hora ele mergulhou nas trevas. Mas o que a Bíblia diz? A luz
resplandece nas trevas. A luz dissipa as trevas. Pedro foi para as trevas e Jesus foi atrás dele, lá na praia. Jesus está atrás de você, irmão. Onde é que você está? Onde é que você foi? Onde é que você está no Espírito? Onde é que você vive? Jesus está indo atrás de você. E sabe o que ele está perguntando para você hoje? Você que traiu, você que pecou, você que está fazendo coisa errada, você que você acha que você está apavorando e dentro do seu coração está cheio de pensamento mal, a sua mente está ruim. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Tem coisa de Deus dentro de você. Por isso que a gente não deve desistir de ninguém, irmão. Tem coisa de Deus dentro de você. Treine os seus olhos a ver o bem. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Mateus 12, 35, essa aqui é maravilhosa. Jesus fala assim, ó, essa pequena parábola, preste atenção. O homem bom tira do seu tesouro o quê? Coisas boas. O homem mau tira do seu tesouro coisas. O que é um tesouro? Tesouro é uma quantia de valor que você passa juntando a vida. O que é que você tem juntado a sua vida inteira? Porque é daí que você vai tirar o bem ou o mal, do que você tem guardado dentro de você. Por isso que as parábolas das árvores não fazem sentido. Sabe aquela parábola das árvores, né? A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. A árvore má não dá fruto bom, nem a árvore boa dá fruto mau. Cada árvore dá segundo a sua condição. Que árvore é você? O que se colhe da sua boca? O que se colhe de você, irmão? Veja que Jesus está... Esse aqui é um culto de libertação, cara. Talvez ninguém caia estribuchando no chão aqui. Porque a questão não é mais, vamos ver se alguém está com algum espírito invasor dentro. Não, é o seu espírito pode estar caído. Você pode estar vivendo como um demônio. Se tudo que você vê é trevas, Jesus fala que grandes trevas em você serão. O que é uma pessoa que vive nas trevas? É um demônio. E o que é que Jesus fala que é alguém que vive nas trevas? Alguém que quando ele olha, ele só vê a parte ruim. Ele está impossibilitado de ver o bem. O que é alguém que está impossibilitado de ver o bem? É um demônio. Ele conhece que existe um bem, ele se lembra que existe um bem, mas ele não consegue mais operar nessa bondade. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele não consegue mais ser um filho de Deus. Um filho de Deus é conhecido como, irmãos? O que o apóstolo João diz na sua carta em João 14? Nisto conhecerão aqueles que são os meus discípulos. O quê? Aqueles que amam uns aos outros. Esses são meus discípulos, esses são meus filhos, esses andam comigo. Agora quem não tem amor tem o que, irmão? E agora para encerrar, por favor, abra sua Bíblia em Romanos 1. Vou mostrar na escritura tudo o que eu te disse. Romanos 1, a partir do verso 18. Fala sobre a queda e a degradação do gênero humano. Não é dos demônios, não. Não são de anjos caídos, são de homens caídos. Amém? Você está entendendo? Não basta se proteger para não ficar endemoniado. Você pode ser. Você pode estar. Quando você sai da condição, quando você para de lutar. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Não importa quem seja você, se você tem tantos anos de crente ou não, não importa. Porque os demônios tinham muitos anos de crente, mas não adiantou. Irmão, você continua batalhando a batalha da luz dentro de você? Você continua batalhando
todos os dias as guerras internas para que as trevas não dominem você? Ou você largou mão de você mesmo? Você desistiu de, com o poder do Espírito Santo, dobrar o seu caráter torto? Vocês estão entendendo? O meu jeito de ser é assim. Deus não criou esse jeito de ser, certo? Deus criou filhos. Deus não criou o jeito que você é, o jeito que você quer. Deus criou uma coisa chamada perfeição. É para lá que você tem que ir. Não pare. Não ache que você está muito bem. Não ache que você é o cara, que você é a menina de Deus. Feche os seus olhos por um instante. Faz essa oração. Espírito Santo, me mostra quem eu sou. 5 minutinhos de oração, você já vai sair afinado, com tarefa para o ano inteiro. Porque o Espírito Santo sabe quem você é. E não adianta tentar enganar ele. Não tenta, Senhor, mas assim, acho que eu estou mudando um pouquinho. O Senhor não acha? Não acho. A raiz é a mesma. Você não mudou nada. Você só trocou de igreja, você só trocou de religião, você só trocou de roupa, você só trocou de Bíblia, você só trocou de música. Você continua mesmo. Deus quer transformar nossas vidas, amém, irmão? Eu não estou falando essa palavra para você não, irmão. Estou falando para mim. Porque essa palavra aqui, ó, há 3 semanas ela está assim, ó, rodando na minha cabeça. Eu estou passando antivírus, cara. Eu estou passando antivírus, sabe por quê? Porque eu não posso me tornar o que o meio quer que eu me torne. Por isso Jesus falou assim na oração sacerdotal, em João 17, Pai, eu não peço que vos tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque se você estiver livre do mal, no seu interior, você tem condição de habitar nesse mundo caído, como luz para eles. Amém, irmão? Deus não quer te tirar do mundo, Ele quer te mandar para o mundo. Sabe o que nós estamos entendendo errado? O verdadeiro cristão não é alguém que saiu do mundo. O verdadeiro cristão é alguém que tem que voltar para o mundo imediatamente. Não é voltar para viver como eles, mas ser a luz para eles. Amém, irmão? Somente um verdadeiro filho pode voltar para o mundo, porque ele leva o caráter do seu pai. Ai, nunca mais eu vou voltar para o mundo. Não! Nós temos que ir lá, irmãos, porque lá estão aqueles que Jesus quer resgatar. Quantos podem entender isso aqui? Não fique com medo, não. Porque se você tem a luz de Deus dentro de você, nenhum copo de pinga, nenhum cigarro de maconha, nenhuma prostituta, nenhum rapazinho bonito vai te fazer trair a Senhor, não. Não é a sua esposa bonita, não é o seu marido lindo, não é essas coisas que você tem que te seguram na fidelidade. É o Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo é na sua vida, você jamais vai trair ninguém, com coisa nenhuma. Você jamais vai colocar coisa nenhuma na sua boca. Você não vai trair, sabe por quê? Porque você está casado com Jesus, cara. Porque você é um com Ele. Porque a sua esposa tem dia que ela vai brigar. Seu marido tem dia que ele vai fazer cara feia. Seu filho, seu patrão, o mundo vai fazer cara feia para você. E não vai ficar legal, o dinheiro vai acabar. Mas Jesus fala assim, ó, eu estarei com você até a consumação dos séculos. Eu sempre estarei aí, meu filho. Eu sempre vou estar. E o jogo é entre nós dois. É entre nós dois, meu filho. Olhe para mim. Lembra a serpente que foi levantada no deserto? Quem olhasse para a serpente era curado. Jesus falou que em Mateus, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem é levantado nesses dias. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. É Romanos 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem olha para Jesus não desanima nunca. Sabe por que você está desanimado? Você está desanimado da igreja? Lógico, você está olhando para o homem. Você vê trevas dos outros. Você olha para o chão. Quem que desanima? Olhando para mim. Qualquer um. Isso não é novidade, irmão. Olhou para mim e desanimou. E você também não pensa que você é o chefe de torcida, não. Você também é outro desânimo. Todos nós. Porque nós somos o quê? Homens. Agora, nunca a Bíblia disse isso. A Bíblia sempre diz o quê? Olhe para quem? Olha para Ele.
olhe para Ele, porque quem está de olho travado com Jesus, irmão, pode quebrar o pau em volta dele, pode o mundo cair, ele está firme aqui, ó. O mundo ao seu redor, escute, isso aqui é verdade, isso aqui muitos têm escondido dos crentes. Deixa eu dizer uma coisa a você, o mundo ao seu redor pode cair todinho. Isso aqui não fala na igreja que é proibir, aqui nós vamos falar. O mundo ao seu redor pode cair inteirinho. Todas as coisas que você tem como vida ao seu redor, todas elas podem desmoronar. Mas você e Jesus, a sua salvação está garantida. Trava com Jesus, irmão. Sabe o que é isso? Pega na mão dele, faz assim. Irmão, pode cair o universo, pode ter chuva de metal, pode acontecer o que for. Vai doer, você vai chorar, vai ter desespero. Mas se você estiver travado com Jesus, sabe o Salmo 91? É o salmo, o que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor, tu me refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, porque no dia do aniversário, sabe aquela coisa? Salmo 91, sabe qual é o coração? Sabe qual que é o espírito do Salmo 91? Não é nada daquele que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 todo direito, você não vai ser atingido, de longe verá os derrotas dos seus inimigos. Sabe qual é o coração do Salmo 91? O verso 14. Sabe o que Deus diz no verso 14? Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei você e te porei a salvo, porque você conhece o meu nome. Olha o segredo do poder de Deus na sua vida aqui, ó. O poder de Deus não é ficar sapateando e orando em língua aqui não, cara. Olha que homem poderoso. Você quer conhecer um homem poderoso? Ele aguenta a porrada. Você quer conhecer uma mulher de Deus? Ela aguenta pressão, ela aguenta porrada, ela aguenta fogo forte, ela aguenta um maçarico, assim, ó, não derrete, chora, geme, mas está ali, ó, olhando para Jesus. Quem é pai e mãe aqui, sabe o que eu estou falando? Se não sabe, ainda vai saber. O dia de levar as nossas crianças para tomar injeção aqui na coxa. Irmão, só de ver aquilo ali, eu quase não vou. Sabe aquele dia de levar as criancinhas para tomar injeção na coxa? Cara, eu não sei você, mas aquele dia para mim é prova. Mas é interessante. Esses dias nós fomos levar o Judá, uma das últimas vacinas dele, e tinha lá, naquele saguão de espera, umas mães ali com as crianças para tomar injeção. E eu me lembro do menininho, no colo da mãe, ali. E aí foi tomar a injeção. E achei interessante, eu fiquei observando aquilo. Falei, Deus quer falar comigo, ó. Eu olhei. Aí tirou assim, né? Puxou assim, ó, era tipo um shortinho, né? Uma bermudinha. Puxou aquela coxinha pequenininha, né, irmão? Aquela pequitiquinha assim. E eu vi que a criança ficou olhando pro olho da mãe assim, ó. Travou. E o cara se movimentando aqui, ó. Fazendo aquela coisa do inferno, né? Aquele negócio assim, ó. Cara, que troço é terrível. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Sabe, o cara pega naquela ampolinha, vira assim, depois faz assim, você fica tudo vendo pela visão periférica, fala, Deus, me livra, Senhor, me livra, ó Deus, Pai. Pareciam uns irmãos tirando sangue em São José esses dias aí. Não vou falar não, quem tá por ali. E aí a injeção veio, foi chegando, mas aquela criança olhava atentamente para o olho da mãe. E a mãe travou assim, tipo assim, dizendo, sabe, eu tô aqui. Vai doer. Não é mentira. Olha para mim que não dói nada. Não, vai doer, cara. Dói sim. Você vai sentir, meu filho. Vai doer. Mas olha aqui, ó. Você está aqui no braço do seu pai. Você está aqui no braço da sua mãe. E a injeção entrou. E eu vi, cara, o menininho não chorou. Mas sabe que sai a lágrima assim, ó. A boquinha foi envergando assim. E a mãe só aqui, ó, olho de águia. Assim. E a criança tirou, passou o negócio e falou assim, pronto, acabou. Minha mãe agarrou que me levou embora. Você está entendendo isso aqui? Como que Deus fala com quem tem o ouvido aberto para ouvir toda hora? Doeu, cara. Só que é o seguinte, eu estava olhando no olho de quem eu confio. Minha mãe, meu pai estavam comigo, Deus está comigo.
Sabe por que muitas vezes a gente desfalece? Porque a gente está olhando para não sei quem, não sei aonde. Olha para Jesus, cara. Vai doer, vai cair, vai quebrar, vai dar dor, vai dar choro, vai trava com ele assim, ó. O avião está caindo, eu estou olhando para ele. Cara, já tive isso. Deus, aparece aqui. Romanos 1, verso 18. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque aquilo que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Veja, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Agora olha isso aqui, irmão. Mas, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Por favor, irmão, não entenda glorificar como vir na igreja e ficar, aleluia, oh glória, é Deus. Estou glorificando, né? Não, não. Eles conheciam, eles sabiam quem era Deus, mas a vida deles não glorificava o Pai deles. É isso, amém? Não é dar glória a Deus na igreja, aleluia, não. O que é um demônio? É alguém que conhece Deus, mas a sua vida já não glorifica mais a Deus. Está entendendo, irmão? Não dão graças a Deus. São vidas de pessoas que não são mais agradecidas a todo momento. Irmão, está com a blusinha? Veio para cá, está com saúde, tem comidinha, tem um chuveiro para você tomar banho? Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos comer arroz hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é na falsidade, não. É como alguém que reconhece e sabe, Deus, tu cuida de mim. E eu vou te dar graças em tudo, Pai. Em tudo. O que aconteceu? Eles se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. Eu não quero os pensamentos de Deus. Os planos que eu tenho são planos melhores. Olha lá, é rebelião, cara. Rebelião. O seu coração insensato se encheu de trevas, de escuridão. Aí, ó. Achavam-se sábios, mas se tornaram loucos. Mudaram a glória de Deus em imagem de coisas criadas. 3 vezes Deus vai falar isso aqui agora, ó. Portanto, Deus os entregou. Veja, Deus não entrega eles na mão de demônios. Lê comigo. Deus não entrega eles na mão de Satanás. Deus os entrega a eles mesmos. 3 vezes a palavra de Deus diz aqui, ó, que Deus entregou. Versículo 24, 26 e 28. Deus diz a mesma coisa. Deus entregou os homens à sua imundícia e aos pecados do seu próprio coração. E eles começaram a desonrar o corpo entre si. Amém? Quantos cristãos, irmãos, quantos irmãos seus e meus estão no meio do corpo em desonra? Tudo que ele faz aqui no meio é desonrar um ou outro. Quantos estão entendendo? É separar. Sabe, uma das traduções da palavra demônio, ela vem de uma raiz daquele que separa um do outro. Isso é um demônio. Ele está num estado de tamanha reprovação que ele age igualzinho um demônio. É Provérbios 6,16. 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Sabe o que é abominação diante de Deus? É um demônio. O que é uma criatura abominável diante de Deus? É um demônio. E sabe qual que é a obra do demônio? Depois você lê lá. Irmão que semeia contenda entre irmão e separa um irmão do outro irmão. Quem é que age através de você? Isso é obra de demônios. Por que você está no meio disso? Você está entendendo, irmão? O que eu estou fazendo no meio disso? O que nós, como filhos de Deus, estamos fazendo? Isso é abominação. Abominação fala de uma coisa que é uma visão tão horrorosa, uma visão tão horrenda. É exatamente o que diz em Ezequiel 28 e Isaías 14. Que Satanás era lindo, maravilhoso. Ele era um anjo de luz, ele era o sinete da perfeição, ele era lindo, ele é perfeito. Mas agora ele foi expulso do céu
lançado na terra, comido de vermes. A sua imagem é imagem de demônio. A sua imagem é imagem totalmente distorcida. Mas ele não foi criado assim. Os demônios hoje são anjos que foram belos um dia, foram maravilhosos, mas hoje eles têm forma de monstros. Eu não sei quantos aqui já tiveram o desprazer de ter a visão de um demônio. Eu já. É um monstro, literalmente. É uma coisa escura, a face é uma coisa horrível. Não tem nem como traduzir isso para você. Mas eles não foram criados assim, amém? Eles se tornaram isso. Eles se tornaram o quê? Abominações diante de Deus. E a Bíblia diz que eu e você podemos nos tornar abomináveis quando nós semeamos contenda uns contra os outros e queremos separar uns dos outros. Seja liberto nesta noite em nome de Jesus. Deus não te criou para ser um demônio. Deus te criou para ser um anjo. Ah, anjo é lá no céu? Não, não um anjo do céu. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 2 e 3, ao anjo da igreja que está em Éfeso, Tiatira, Esmirna, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Quem eram esses anjos? Mensageiros. Quem eram esses anjos? Os pastores, os líderes daquelas igrejas. Deus trata eles como anjos. Na mão direita de Deus tem 7 estrelas. E ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro que viste, Apocalipse 1, são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os 7 líderes das 7 igrejas. Olha como é que Deus chama você de estrela. De corpo. O que é uma estrela? É um corpo celeste. Ó. Deus chama você de anjo da igreja. Agora que anjo? Caído ou de pé? Para a glória de Deus. Quantos estão entendendo? Continue. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura. Por causa disso, Deus entrega a ele as suas paixões. E até as mulheres mudam o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à sua natureza. E os homens também deixam o contato da mulher e se inflamam um com o outro em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher, e recebendo em si a sua própria. Não preciso nem dizer o que é isso, né, irmãos? Agora escute isso aqui para nós terminarmos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Olha, irmãos, não é alguém que nunca conheceu a Deus, preste atenção. Isso é carta aos romanos, é carta à igreja, não é carta para o mundo, amém? Deus, o Paulo, pelo Espírito Santo, ele está falando com a igreja, ele não está falando com o pessoal do mundo, não. E o que ele fala? Olha só. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Conhecimento é intimidade. Conhecimento não é saber. Conhecer não é saber. Conhecer é ter uma íntima relação. É estar ligado na intimidade. Quem eram as criaturas que foram criadas na intimidade com Deus e desprezaram essa intimidade? Quem eram? Qual é o nome deles agora? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? O que eu estou te dizendo é que você, mesmo sendo criado à imagem e semelhança de Deus, pode abandonar esse estado e ir para um estado demoníaco. E olha aqui, irmãos. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou-os a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Olha isso aqui, irmão. Hoje, preste atenção, hoje eles são cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, malignidade, olha só, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, gente que inventa mal onde não tem, desobediente dos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Não somente continuam fazendo, mas aprovam os que assim fazem. Se alguma dessas coisas que eu acabei de ler, você também, ainda estão na sua vida, vira a sua vida inteira, larga tudo, vira a sua vida que não é uma bazuca e destrua isso. E olha, no final diz assim, não basta só destruir em você,
Pare de aprovar quem está fazendo isso. Pare de tratar como bênção quem anda fazendo isso. Porque não existe dentro do Espírito Santo nenhum lugar para concordar com a maldade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? A maldade no ser humano, a maldade no mundo é para ser reprovada por nós e não avalizada. O Tiago e o Guilherme, eles são assim mesmo. Não sou assim mesmo, não. Não. Fique de pé em nome de Jesus.